יחד, לב אל לב נפתח ונראה את החור שבשמיים. יחד, לב אל לב נפתח בתקווה לאחווה. Olá a todos, olá a todas. Yahad, Yahad, juntos. É tão bonito quando a gente consegue ir juntos, mesmo quando a gente discorda. É tão diferente uma discussão em que as duas pessoas parecem estar separadas e estão tentando combater, aniquilar uma outra. É muito diferente essa situação de duas pessoas que se respeitam e talvez até se amem, e que têm pontos de vista diferentes e que estão escutando uma outra, e ao invés de ficar num embate aqui, elas chegam numa transcendência, em algo mais elevado. As duas crescem e o amor entre elas também. Nós estamos entrando na semana de Tiferet, e quando a gente fala de Tiferet, a gente está falando necessariamente dessa transcendência. Afinal de contas, a gente se dedicou uma semana para trabalhar Hesed, o nosso amor incondicional. Depois a gente se dedicou mais uma semana para trabalhar Gevurah, as restrições através das quais esse amor se manifesta no mundo. E agora a gente está falando de uma transcendência, que é a beleza, o equilíbrio, a harmonia, e eu queria enfatizar a compaixão, que só são possíveis através de um equilíbrio entre Hesed e Gevurah, entre nosso amor incondicional e a nossa capacidade de criar recipientes para que esse amor incondicional se manifeste respeitosamente, de uma maneira verdadeiramente amorosa no mundo. Quando isso acontece, a gente tem Tiferet, a beleza, a harmonia, o equilíbrio. E eu queria hoje falar da compaixão. Por quê? Porque compaixão nem sempre é bem entendida essa palavra. Compaixão, pelo menos o que a gente traduz da palavra rachamim, que é o termo para compaixão, não é necessariamente uma pena ou uma demonstração de carinho ou de bondade para outra pessoa. Isso pode ser bonito, a gente ter carinho, a gente ter bondade, mas não significa que seja exatamente compaixão. Vamos entender o que é compaixão? Compaixão, rachamim, né? É assim que se fala compaixão em hebraico. Tem a mesma raiz da palavra rechem. Rechem significa útero. Em essência, para Kabbalah, a compaixão, primeiro, é um poder espiritual. A gente está falando de algo espiritual. Óbvio que a gente precisa criar recipientes para que isso se manifeste na criação. Mas a compaixão, a gente está falando de algo de natureza transcendente, então algo que transcende a experiência apenas racional ou material. E a compaixão tem a ver com a criação de um espaço para o outro em si mesmo. A compaixão tem a ver com criar um espaço para o outro em si mesmo. Isso significa ser maior que a gente mesmo, no sentido que a gente está se propondo um exercício corajoso de não apenas reagir aos nossos instintos animais, de não apenas agir de acordo, agir ou reagir, né? De acordo com nossos impulsos emocionais e nem das nossas conclusões racionais. Olha só que bonito que é esse mecanismo da compaixão. A gente, não sei qual que é a palavra em português para selfless, a gente abre mão de todas essas coisas, essas instâncias nossas, ou pelo menos põe uma gevurada, uma segurada na onda,
E mesmo estando numa situação desafiadora, ou às vezes a gente se sente ofendido ou irritado, ou a gente não consegue compreender como é que o outro não entende uma coisa que pra gente é óbvia, mesmo assim a gente segura a nossa onda e ainda consegue fazer algo que parece ser divino, que é a gente conseguir abrir um espaço dentro de nós para o outro. E antes de responder, a gente levar isso em consideração. A gente não responde só em função do que a gente acha que é certo. A gente não responde só em função da nossa irritação. A gente não responde só em função do que é melhor pra gente. A gente responde também contemplando o que é importante para o outro, o que é bom para o outro, a capacidade do outro ouvir. Nem sempre o outro conhece a mesma coisa que você conhece, nem sempre o outro está no mesmo momento de vida que você está. A gente não sabe da intimidade de cada um, do momento que a pessoa está passando. Agora, vocês perceberam que isso dá trabalho, que isso não é uma coisa óbvia, muito menos trabalhoso é a gente simplesmente responder aos nossos instintos, responder às nossas emoções, seguir dogmaticamente o que a nossa mente nos afirma com certezas e seguranças. Você precisa de muito mais coragem e uma certa capacidade de abrir mão do controle para falar, opa, eu sei de mim, mas não sei do outro. Já que eu vou responder para o outro, já que eu vou conversar com o outro, já que eu vou ajudar o outro, eu vou tentar fazer isso compassivamente. Isso passa por abrir um espaço para o outro dentro de mim. Ou seja, isso passa por uma escuta também das necessidades do outro, das capacidades do outro, etc, etc, etc. Olha só, eu falei dessa natureza transcendente da beleza, da harmonia, do equilíbrio, da compaixão. Dá para entender que a harmonia tem uma natureza transcendente porque ela harmoniza partes, né? Tem a ver com a combinação de partes, então tem essa natureza transcendente. A mesma coisa o equilíbrio. O equilíbrio é um equilíbrio entre diversas instâncias, diversas coisas. Então o equilíbrio transcende as partes. E a compaixão também. Tanto é que a Kabbalah afirma que Rachamim, a compaixão, é justamente essa transcendência entre Hesed e Gevurah. Eu acho que é hora da gente ir para a nossa prática, porque hoje é o primeiro dia da semana de Tiferet, então o primeiro dia da terceira semana da contagem do Omer. Hoje é dia da gente trabalhar Hesed de Tiferet. Você pode trabalhar Hesed de Tiferet através das várias manifestações de Tiferet. Você pode trabalhar através da harmonia, através da beleza, através do equilíbrio. Eu vou propor hoje da gente focar na compaixão. Hesed de Tiferet significa a gente conseguir expressar a verdade, a harmonia, a beleza, a compaixão de uma maneira amorosa no mundo. Atenção, isso não é mundo de Poliana. Ah, então eu vou sempre fingir que tá tudo bem. Não, 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 não. Tiferet tem necessariamente um compromisso com a verdade, não se trata de fingir. Segunda coisa, nem sempre tá tudo bem. E tudo bem que nem sempre tá tudo bem. Porém, na hora de eu me manifestar no mundo, na hora de eu ajudar a construir o mundo, se a gente está falando de Hesed de Tiferet, significa eu conseguir ajudar a construir essa harmonia, esse equilíbrio, eu conseguir dar uma roupagem para a verdade que seja amorosa. Vamos lembrar que a nossa disciplina ela está em função de amor. Então, Gevurah ela tem uma roupagem de Hesed. Agora, Hesed sem ter um recipiente, ele fica muito abstrato. Então, o nosso Hesed também tem uma roupagem de Gevurah, de limite. Hesed de Tiferet está falando justamente da roupagem que a gente traz para a verdade, claro, até onde a gente consegue acessá-la,
para que ela se manifeste, sim, com verdade, mas que essa verdade esteja vestida de amor. Então você tem o direito, se não a obrigação, de repreender um filho em certas atitudes, mas você não precisa traumatizar o filho. Você não tem esse direito de traumatizar um filho. Você também não tem o direito de descontar todo o seu mau humor ou sua irritação com seu chefe no seu filho, mesmo quando ele faz uma coisa errada que precisa ser repreendida. Então, se seu filho fez algo de errado, você vai repreender ele com compaixão, não com peninha, porque ele é coitadinho, mas com compaixão. Você vai contemplar a idade dele, o que ele sabe, o que ele não sabe, por que ele fez isso. Você não vai julgar o seu filho apenas pelo que você, adulta, já sabe da vida. É uma criança. A mesma coisa com um chefe ou com um funcionário, a mesma coisa com qualquer outro ser humano. Hesed de Tiferet significa a gente conseguir trazer uma roupagem para a verdade, para aquilo que precisa ser feito, para aquilo que precisa ser comunicado ou precisa ser calado, e fazer isso de uma maneira que possa ser amorosa. Vamos para os nossos exercícios. Hesed de Tiferet em relação a Hashem, em relação ao nosso Criador. Quando a gente for expressar a nossa gratidão, por exemplo, ao Criador por uma coisa ou pela nossa vida, ou mesmo quando a gente for pedir algo para o nosso Criador, a gente não apenas fazer isso amorosamente, mas tentar tornar esse amor tangível. Por exemplo, se quando você for pedir algo para o seu Criador, você conseguir realmente acreditar que isso é possível, você vai perceber que algo se acende em você, uma esperança, um bom humor, uma alegria, uma força de que as coisas são possíveis. Sem ir para a euforia, percebe esse sentimento. Esse sentimento é o que é Hesed de Tiferet, é uma manifestação geralmente abundante, transbordante, bem típica de Hesed, revestida de uma maneira amorosa, porque é extremamente prazeroso sentir isso. Esse é um ótimo exercício de Hesed de Tiferet em relação a Hashem. Expressar nossa gratidão em relação a Hashem de uma maneira que a gente também vivencie claramente o amor. Agora, você pode achar isso subjetivo demais. Então, se você, por exemplo, ler um salmo e se conectar com a beleza do salmo, você vai estar fazendo a mesma coisa. Se você fizer uma oração espontânea, uma meditação, mas se conectando nessa beleza, nessa força que vem da sua conexão com Hashem, você vai estar fazendo um belíssimo exercício de Hesed de Tiferet. Hesed de Tiferet em relação aos outros. Gente, eu falei bastante de compaixão. Os outros nos trazem uma oportunidade enorme de trabalhar a nossa compaixão quando as coisas estão indo bem e estamos num dia muito gostoso, divertido, na presença da família e dos amigos. É uma delícia de trabalhar, mas as maiores oportunidades costumam vir quando a gente está em situações mais desafiadoras com os outros. Quando alguém vem dar uma bronca na gente, ou quando a gente vai dar uma bronca em alguém, ou quando alguém, o vizinho, se comporta de uma maneira que a gente está naquela zona limite, que a gente não sabe se ele tem o direito ou não. Então, essas situações costumam ser oportunidades muito preciosas para a gente trabalhar Hesed de Tiferet. Como é que eu faço isso? Existe uma maneira prática que a preparação dela, eu diria que é a mais importante. Óbvio, a gente prepara porque a gente também quer colher alguma coisa, mas qual que é a preparação? A preparação é a seguinte: a gente tem a capacidade de separar o que é do outro, o que é nosso. Por quê? Geralmente as situações em que a gente fica irritado pode ter sim um componente do outro, da maneira como o outro agiu, mas para muitos nós, pelo menos até a gente amadurecer, 80%, não estou exagerando, tá? 80% da nossa irritação
às vezes são coisas nossas, são nossos gatilhos, são questões nossas que antecedem ao problema em si. É aquele papo de a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, assim, a primeira coisa para a gente conseguir dar o segundo passo, que é o mais clássico de Hesed de Tiferet, a primeira coisa é eu ter uma clareza do que é o problema em si, a coisa que está me irritando, ou o que eu acho que precisa ser transformado, e o que é meu. Questões minhas que eu preciso lidar, mas que eu estou imputando a situação e às vezes até culpando o outro. Só de ter essa clareza, você já limpa o campo. Porque se você tiver essa clareza, conseguir limpar o campo e conseguir agir ou não agir com Hesed e Tiferet, provavelmente, uma coisa que a gente acha, né? Outra coisa que a gente faz. Mas se a gente consegue fazer isso de fato, provavelmente a gente fez praticamente tudo que está ao nosso alcance para a situação ser encaminhada de uma boa maneira. Então a gente falou sobre ter essa clareza do que é nosso e do que não é nosso, do que é a situação em si, o que é a nossa maneira, às vezes um pouco neurótica, de perceber as situações. Isso é um primeiro passo. E o segundo passo é a gente conseguir agir em prol da verdade, mas de uma maneira amorosa. Às vezes é falar, quer saber de uma coisa? O vizinho nunca faz barulho, hoje ele está fazendo, eu não vou reclamar. Se isso ficar contínuo, aí eu reclamo. Isso não é covardia, isso é uma opção. Fazer isso por covardia não é um bom caminho. Fazer isso por opção pode ser um ótimo caminho de Hesed, de Tiferet. Outro caminho pode ser, cara, são 11 da noite, eu não vou interfonar para casa dele, deixa rolar a festa dele, mas amanhã, quando eu encontrar com ele, eu encontro ele toda manhã na padaria, eu vou conversar com ele, o cara é boa gente. Legal. Tem tantos caminhos que podem funcionar e tem tantos caminhos que podem não funcionar. Um péssimo caminho seria esmurrar a porta da casa dele e falar na frente de todos os convidados dele, são 11 da noite, isso é uma... Esse é um péssimo caminho, é um caminho para o desastre. Gente, se você achou muito complexo esse exercício, não, a ideia não é que seja complexo. Se você achou muito complexo esse exercício, quando você for trabalhar Hesed e Tiferet em relação aos outros, simplesmente antes de falar, ou de responder, ou de reagir, ou de agir em relação aos outros, dê um espaço para escutar o outro dentro de você. E agora vem um exercício maravilhoso de Hesed de Tiferet. Ele é muito importante para pessoas como nós, que de alguma maneira, se estamos estudando Kabbalah, é porque o autoconhecimento é importante para a gente. A gente está em busca, mas a gente quer caminhar, a gente não quer ficar pensando a respeito. Podemos pensar a respeito, mas o objetivo desse pensar é caminhar. E por que eu estou falando isso? Às vezes a gente fica muito comprometido em expandir Hesed na gente, o que é um trabalho maravilhoso, mas não basta por si só. Às vezes a gente fica muito comprometido em impor limites pra gente, um trabalho de Gevurah e tal, o que pode ser importante, mas não basta por si só. Um trabalho de Hesed, de Tiferet, em relação a nós mesmos, é a gente, primeira coisa, pegar leve com a gente. A gente não quer um caminho pesado, um caminho de culpa, a gente quer um caminho leve, amoroso. E quando a gente pega leve com a gente começa a fazer o exercício de Hesed de Tiferet, que é criar um espaço para a gente mesmo, na gente mesmo. O que adianta eu ficar correndo atrás de ser mais Hesed? O que adianta eu ficar correndo atrás de ser mais Gevurah? Calma, calma. Quem sou eu? O que eu estou precisando? O que pode me ajudar a crescer? Com calma, sendo eu, sem ficar fixado, tenho que correr atrás disso, tenho que correr atrás daquilo, me escutando, com equilíbrio, com temperança, com uma certa prudência. Isso vai acabar revelando o quê?
beleza, harmonia e na relação com os outros. Isso vai me deixar apto para o exercício da compaixão. Te vejo amanhã. No dia 15 de maio, quinta-feira, 18h30, nós vamos fazer uma celebração, uma aula aberta de Lag BaOmer. Se você quiser participar com a gente, você pode se inscrever gratuitamente no site cabalaemportugues.com.